nesse mês de agosto, como acontece anualmente no curso de enfermagem da Universidade Paranaense, a jornada de enfermagem está realizando várias oficinas e vários cursos e palestras, e todos eles foram escolhidos a partir da opinião dos acadêmicos do curso. E uma das necessidades que o curso sinalizou, que os acadêmicos sinalizaram juntamente com o colegiado do curso, foi a importância de que os acadêmicos realizassem uma oficina de interpretação de exames laboratoriais, uma vez que a lei do exercício profissional hoje prevê, conforme protocolo ou desde que em forma de protocolo do Ministério da Saúde, alguns exames laboratoriais de patologias ou de questões previstas nesse protocolo, o enfermeiro está habilitado a solicitar o exame para que depois seja encaminhado então a procedimentos médicos. É importante lembrar que se eu estou fazendo um acompanhamento da situação de um paciente, é importante que eu saiba também como interpretar o resultado desses exames. E a partir dessa questão, então, foi o convidado, um profissional habilitado, farmacêutico, professor aqui da universidade, para ministrar uma das oficinas que será realizada na jornada de enfermagem em 2015, no mês de agosto, aqui na Universidade Paranaense, a interpretação de exames laboratoriais. O programa Saúde e Consciência está no ar. Interpretar exames laboratoriais requer bastante conhecimento, mas a realização da coleta do material para esse exame requer ainda mais conhecimento, tanto na sua formação como na sua habilidade. Para falar um pouco sobre esse assunto, nós recebemos hoje no estúdio a professora Suelen Laís Vieira, que além de ministrar essa oficina na jornada de enfermagem, ela é professora da universidade, professora do curso de farmácia e coordenadora da pós-graduação. Como é o nome da pós-graduação? Farmacologia aplicada à clínica e terapêutica. Nós vamos conversar também um pouquinho sobre essa pós-graduação. Professora, obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Essa questão de exames laboratoriais, o que interfere na precisão do resultado? São vários fatores que vão estar relacionados com o resultado mais preciso. Por exemplo, a condição do paciente, se ele apresenta alguma doença de base, se ele faz a utilização de medicamentos, práticas, por exemplo, de um exercício físico antes da coleta de um sangue, dependendo do exame que ele estará realizando, podem interferir nesse resultado e vir nos dar um resultado que nós chamamos ou de falso negativo ou de falso positivo. Essas questões não são muito trabalhadas quando solicitadas ao paciente, né? A gente percebe assim que é frequente no balcão da recepção do laboratório, o funcionário o recepcionista, né, que está atendendo, ele está sempre indagando, né? Está em jejum, fez alguma atividade, e sempre acontece, né? Alguém às vezes sai da academia para depois vir aqui fazer a coleta, ou vir aqui não, ou ir ao laboratório, né? Fazer a coleta. Isso acontece com bastante frequência. Sim, existe uma grande frequência sobre essas dúvidas, esses questionamentos. Toda a parte da recepção do laboratório tenta fazer a sua parte na orientação, quando o paciente chega lá com a requisição da prescrição de qual o exame que ele deve realizar. Falar, vem em jejum de 12 horas, e até mesmo quando ele chega para coletar, está em jejum de 12 horas. Às vezes pergunta, que hora foi a sua última refeição? Fez alguma atividade física? Então, e dependendo ainda do exame que foi solicitado,
a necessidade desses cuidados prévios, ele é muito importante. Por exemplo, um exame de PSA, que é o antígeno prostático, para verificar a ocorrência de alterações prostáticas no homem. É importante que ele não faça nenhuma atividade física antes 3 dias, pelo menos antes da realização deste exame. Evitar relações sexuais, andar a cavalo, a moto, porque são fatores que podem estar interferindo neste exame, fazer com que ele dê um alterado e aí vai dar um susto nesse paciente. Nesse caso do PSA, professora, é bem desconhecida essa informação, né? Porque a gente vê assim, o paciente lá na unidade básica é solicitado, mas ele não recebe essa informação, então isso é importante trabalhar, né? É muito importante, e isso parte do profissional que está solicitando o exame, também pela parte da recepção que esse paciente ele recebe na hora da coleta, e está indagando estes questionamentos, né? Então, fez alguma atividade, fez alguma caminhada, veio andando? Não vim andando. Então o senhor senta ali e aguarda um tempinho até acalmar, estabelecer para depois estar fazendo essa coleta do sangue. Eu ando de moto normalmente. Vamos marcar daqui uns 3 dias para você retornar para fazer o exame, para que isso não pode acontecer essa interferência. E se tratando de um exame muito importante, né, porque ali ele pode auxiliar no processo de você estar fazendo o diagnóstico de uma hiperplasia prostática, então a gente tem que retirar o máximo possível esses interferentes. Que se for pensar, são interferentes que a gente pensa que é bobo. Né? Andar de moto, andar a cavalo. Eu mesma desconhecia andar de moto. Então eles acabam realmente passando despercebidos. Quando o profissional solicita 12 horas de jejum, ele, né, encaminha o paciente para o laboratório. Essas 12 horas de jejum significa não tomar água, não tomar medicamento. O paciente faz uso de medicação de uso contínuo. Tá? Sei lá, algo para a tireoide, por exemplo, né? Essa medicação também tem que ser suspensa? Não se deve retirar a medicação, principalmente se essa medicação é de uso contínuo, jamais, porque tanto que o organismo ele já praticamente acostumou com essa medicação, é necessário que ele permaneça. Então, o principal seria a parte mesmo de alimentação. Tem alguns pacientes que quando sabem que vão fazer exame, por exemplo, na segunda-feira ou na terça, já retiram tudo, tomam aquela sopinha leve para fazer o exame no outro dia, o que também não é correto. Você tem que ter a sua alimentação normal, o que é o normal do seu dia a dia, para ir realmente fazer o exame e ele te dá o resultado de como está sendo o seu organismo, o que está acontecendo, se o colesterol está alto, está baixo, glicemia alto, baixo. Então, para que ele te dê esse resultado real, né? Não ficar mascarando esse exame. E a gente encontra bastante comum no paciente diabético. Então, ele tem lá mensalmente fazer os exames dele, das taxas de glicemia. Trimestralmente, o médico tende a pedir o exame de hemoglobina glicada, porque a hemoglobina glicada ele nos dá uma informação de cerca ali de 3 meses até 4 meses de como estava esse perfil glicêmico do paciente diabético. E aí, só que antes de fazer o exame, uma semana antes, ele já corta tudo. Ele já corta, já ele mesmo mascara o resultado. Exatamente. Só que nessa hemoglobina glicada ainda, o paciente ele não conhece que ele vai mostrar o perfil do mês inteiro. Não é aquela semana que vai interferir. Interfere na glicemia de jejum, aquela glicemia momentânea, digamos. Mas a glicada, por isso que o médico pede a glicada, para ver mesmo se ele está conseguindo manter os níveis glicêmicos dele no mais próximo à normalidade. Você falou de mudança de comportamento, a questão do gama-GT também, né? Porque ele dá o resultado do teor alcoólico, é isso? Isso, ele mostra a parte do funcionamento hepático, está associado com outros exames, né? E só que ele é um exame que, se a pessoa toma, ingere bebida alcoólica antes da sua realização, ele pode se mostrar alterado. Daí a pessoa fica 3 dias sem tomar? Já fica 3 dias sem tomar. Né? Para daí mascarar o resultado. Exatamente, só que a gente também acaba orientando que, se for fazer este exame, não realmente no dia anterior não faça ingestão de bebida alcoólica, para que, caso ele tenha alguma lesão, isso também não venha a ser mascarado pela ingestão da bebida alcoólica. Então, aí entra aí esse questionamento, essa conversa que é necessário com o paciente, como foi o seu dia anterior, a sua semana anterior, como é a sua vivência, as suas rotinas, para que você possa fazer essa avaliação de um exame.
Nossa, há bastantes condições que interferem, né? Muitas condições, desde o medicamento, idade do paciente, a condição que ele se encontra, então se é gestante, não é adolescente. Então tudo isso são variáveis que devem ser analisadas em conjunto com o exame. Não simplesmente pegar lá o laudo, olha o resultado, compara ali com o valor de referência. Que é o que as você pessoas tem fazem. glicemia, não tem diabetes, não tem diabetes, colesterol tá alto, tá baixo. Não, é necessário fazer essa avaliação também com esses fatores externos, porque eles interferem sim. Deveria, ou talvez o conselho até já tenha pensado nisso, você vai me responder. Deveria existir um trabalho, como se fosse uma consulta farmacêutica nas unidades, você não acha? Sim, isso auxiliaria muito na parte da melhora, da qualidade do paciente. Então, principalmente dentro das unidades de saúde, nós temos o enfermeiro correndo para todos os lados, né, fazendo Exato. várias funções, a escassez de médicos, então às vezes o paciente se consulta com o médico só daqui 3, 4, 6 meses vai se consultar novamente. Um exame que ele pedir nesse tempo, se ele só vai mostrar daqui 3 meses, 6 meses, praticamente ele perdeu a validade. Então é necessário essa parte da orientação, tanto do farmacêutico em auxílio, tanto do enfermeiro, para poder melhorar essa qualidade do paciente. Então, evitar que esse resultado então fique parado por muito tempo na gaveta, aí chega no médico, o paciente já perdeu o exame também, e aí voltamos à estaca zero, né? E existe algum movimento do conselho, dos profissionais da área de farmácia, para que vocês se insiram nas unidades? Eu falo em unidade básica porque é a minha área, né? Sim. Logicamente que o ideal seria ir em todas as áreas, mas pelo menos na questão da saúde pública, de vocês se inserirem como critério em unidade básica, como é hoje o profissional médico, enfermeiro, dentista, o farmacêutico também, um farmacêutico para cada unidade? Sim, essa está uma briga constante, espero conseguirmos ganhar, vencê-la realmente, a necessidade do farmacêutico dentro das unidades, principalmente das unidades dispensadoras de medicamentos também, para estar fazendo toda essa parte de auxílio também na dispensação de medicamento, no auxílio da solicitação e interpretação dos exames laboratoriais. Então, o farmacêutico ele pode estar fazendo essa prática, né? Só que não tem essa obrigatoriedade ainda dentro da unidade básica de saúde. E falando em unidade básica, interpretação de exames, nós falamos de jornada, a tua proposta da oficina que você vai ministrar na jornada, como vai ser? Então, eu pretendo estar demonstrando aos profissionais, futuros enfermeiros e os profissionais enfermeiros que vão estar presentes na jornada, essa importância da interpretação, não é simplesmente, tanto para que eles tenham esta autonomia de estar solicitando, porque eles têm esse direito o COFEM, né, para que façam essa solicitação de exames, mas também na interpretação dele, tá avaliando estes fatores externos que podem interferir, tá avaliando o paciente como um todo, para que melhore então essa qualidade. E isso ele vai adquirindo cada vez mais confiança, mais certeza do que ele está fazendo e auxilia todo um trabalho interdisciplinar dentro das unidades de saúde. E uma coisa bacana que você falou, interessante, não só para a área da enfermagem, mas também para você que está nos assistindo, comparar o resultado ideal que está na coluna do lado com o resultado do teu exame não é o ideal, né? Não, e nem ficar procurando na internet. Então, às vezes, existem muitos sites que eles não trazem informações reais, fidedignas. O paciente, que ele não tem um conhecimento, ele pode tirar os pressupostos deles de várias formas. Ai, meu Deus, estou com câncer, estou com colesterol explodindo. Então, tem N formas de interpretar um exame, então o ideal é que ele realmente procure um profissional habilitado para que possa esclarecer as suas dúvidas. A internet é um grande avanço na vida do ser humano, Sem dúvida. mas na contramão ela é um problema na área de saúde quando comportamentos como esse que você citou agora, eu vou buscar na internet e aí é pior do que falar com o vizinho, né? Você já viu aquela história Sim. assim, mas a minha vizinha, a minha comadre, ela usa tal medicamento, ela fez tal exame, se você fizer vai ser igual, vai ser melhor. Né? É importante a gente ressaltar. Cada pessoa é um organismo diferenciado, né? E existem profissionais habilitados para fazer essas orientações, né? Então, assim, cuidado no que você orienta na sua vizinha, na sua amiga. Às vezes, você acaba sendo responsável por uma situação de acidente, de risco, uma consequência grave, né? Por ter informado uma situação enganosa, né?
Sim, como? E a gente encontra bastante, principalmente em medicamentos, né? Ai, tô com uma dor, toma isso, eu tomei e foi bom pra mim. Aí o paciente às vezes não pode fazer a utilização daquele medicamento, seja por uma doença que ele já tenha ou que ele desconheça e venha a piorar o seu quadro. Então, realmente é... E o leigo acaba substituindo a medicação prescrita, né? Sim, bastante vezes. Eu sempre digo para os alunos quando estou em aula, eu acho assim que um grande inimigo nosso é a informação do leigo. Né? Você faz uma prescrição, você determina uma situação, você faz um encaminhamento, outros profissionais da área de saúde têm toda uma formação, né, para estarem orientando, tratando, acompanhando, e aí tudo isso se desmorona com um pitaco, né? Com um conselho errado da tua comadre, da sua vizinha, da sua melhor amiga, e aí você às vezes acaba até correndo em intoxicação ou fazendo o exame errado, coletando de forma errada. Sim, exatamente. Nossa, acontece muito, é muito comum. O indivíduo em si, ele devia começar a se conscientizar que cada organismo é de um jeito, existem os profissionais que estão habilitados, estudaram, foi uma longa caminhada, né, até que ele te falou, este é o melhor medicamento para o seu quadro no momento, né? Mas não, realmente qualquer coisinha é um deslize, modifica. Um problema grande que a gente tem com o antibiótico é que começa a fazer a utilização do antibiótico, melhorei, parou, não faz o tratamento completo, né? Também, e eu já escutei as pessoas, não precisa, já melhorou, pode parar. Né? Criança é um problema grande, porque a criança já não gosta de fazer a utilização de um medicamento. Melhor o pai e mãe já deixa, aí um já fala, não tem importância, ele já está bem, está correndo. Existe muito, isso vivencia muito na enfermagem e provavelmente na farmácia, tanto que vocês têm um projeto da farmácia da partilha, né? Sobrou o medicamento, no caso da criança, né, ele toma lá 2, 3 doses, sobrou, primeira coisa que a pessoa faz é, você tem criança em casa, né, você leva, e se ela tossir, se ela tiver uma febre, você pode dar que deu certo com a minha criança. Uhum. Sim, acontece bastante isso, e é importante salientar que não se faça isso. Então, porque cada indivíduo responde de uma maneira diferente e o medicamento, se nós formos pensar, é uma substância química e ele pode desenvolver várias reações no organismo, sejam elas benéficas ou não, né? Então, tem que ter muito cuidado. Tem alguns, os medicamentos trazem o seu bulário, algumas informações já são contidas de acordo com os relatos que vão sendo captados antes deste medicamento chegar ao consumidor, que também devem ser analisadas com cuidado, principalmente a parte de alergia. Então, um caso que vou contar, por exemplo, a dipirona. A dipirona é um medicamento comum, utilizado há quanto tempo ali para essa parte de analgesia, para poder retirar a febre, e tem a parte desde o medicamento infantil destinado à dipirona para crianças, tem a dipirona para adultos. Só que nós temos visto que a dipirona tem demonstrado perfil alérgico nos pacientes. Então, alguns com inchaço no globo ocular, outros com urticária, até mesmo com fechamento de glote. Então, um cuidado que se tem que ter nessa utilização do medicamento que você não conhece, que vem da vizinha, que vem do amigo, ou que vem da tia da vizinha, que vai acontecendo. Então, sempre procurar o profissional habilitado. Sobrou o medicamento, então a farmácia da partilha, ela realmente realiza um projeto onde você pode levar esse medicamento lá, eles vão fazer uma avaliação. Se for possível ele ir para o consumo de outras pessoas que não apresentam a condição de comprar o medicamento, ele passa para o processo de dispensação, senão a própria farmácia da partilha faz a parte do descarte correto do medicamento. Que também não é certo você pegar o medicamento e jogar no lixo comum, jogar lá na privada, dar descargo, que muita gente faz também. Ele também necessita de um gerenciamento de resíduos adequados, então você jogar fora de uma maneira correta. Então fica a dica, né? Você que está com medicação sobrando em casa, procure a farmácia da partilha, que ela dará o destino correto, né? Ou a reutilização, ou o descarte, mas enfim, o destino correto. Não dê para o seu vizinho, não indique para o seu colega, porque existem profissionais habilitados para fazer essa situação. Não é, Sueli? Sim, sim.
Você falou no bloco anterior sobre um exame que é a hemoglobina glicada. Você pode entrar em mais detalhado o que é esse exame, por que essa solicitação e qual o preparo que a pessoa precisa ter para fazer a coleta desse exame? Então, a hemoglobina glicada, ela é uma fração da molécula de hemoglobina presente no sangue, nós chamamos de A1C, que ela realiza então a ligação com a glicose. Então ela consegue permanecer ali com essa glicose ligada no tempo de vida média da hemácia, que é em torno de 120 dias. Então isso permite informar ao clínico qual o perfil de glicose, quanto então esse paciente está ingerindo de glicose ao longo desses 2, 3, 4 meses. Devido que a glicemia em jejum, ela vai te dar um perfil momentâneo, que você vai ingerir, ela vai ser metabolizada, vai para o tecido e assim por diante. Então ela tem os picos. Na hemoglobina glicada, você consegue ter uma constância no tempo de vida da hemácia, da quantidade de glicose então, que está se ligando a esta fração. Então isso permite dar ao clínico. Normalmente o clínico ele tende a estar prescrevendo trimestralmente ou alguns casos semestralmente ao paciente, para estar verificando essa parte do perfil glicêmico desse paciente diabético, para ver se está sendo certinho ali os seus cuidados, os seus nivelamentos com a glicose. Então, um dos critérios para fazer hemoglobina glicada, me corrija se eu estiver errada, é o paciente já ter o diagnóstico de diabetes. A tendência então o próprio clínico ele tende a pedir para esse paciente que já tem diabetes para poder avaliar esse perfil, como que está esse nível de glicose dele ao longo dos meses. Mas tudo vai da avaliação do clínico. Então o paciente às vezes ele está no quadro que nós chamamos de pré-diabético. Então é aqueles limites, valores limítrofes. O médico ele pode solicitar, sem problema nenhum, hemoglobina glicada para ver como estava vindo a glicose desse paciente. E aí tentar estar auxiliando ele para que ele não venha entrar no quadro propriamente dito diabetes, com a utilização da medicação, insulina, seja o quadro dele. E esse exame, então, qual é o preparo? Como ele é realizado? Primeiro assim, como ele é realizado? Faço uma coleta em jejum? O paciente normalmente acaba fazendo em jejum porque ele já faz junto com a rotina da glicose, colesterol, triglicerídeos, assim por diante. Ele é coletado sangue total, tá? Então não vamos utilizar ali a parte do soro como é utilizado para a glicose comum. Por quê? A hemoglobina está dentro das hemácias, então eu preciso da parte do sangue total. Então não é a hemoglobina glicada, que é um exame que o paciente fica 2, 3 horas no laboratório ingerindo glicose? Não, esse seria, por exemplo, o teste de tolerância à glicose, muito comum realizado nas gestantes, para que ela não venha a desenvolver o diabetes gestacional. Então esse é um exame delicado, complexo, onde a paciente ela tem que ir no laboratório, ela vai ingerir uma quantidade estabelecida de glicose e vai permanecer no laboratório, onde a cada 1 hora, 2 horas vão ser coletados o sangue para fazer uma curva, que nós chamamos de curva glicêmica, para ver como que está sendo metabolizado esta glicose no organismo deste paciente. E ele é mais indicado, não exclusivamente, mas ele é preferencialmente utilizado na gestante? Comumente é utilizado em gestantes. São gestantes que têm histórias de diabetes na família ou não? Os que têm, o médico ele já prescreve direto. Mas normalmente todos os ginecologistas obstetras, eles já tentam realizar no começo ali da gestação para verificar como que está sendo metabolizado neste processo de gestação, onde tem várias alterações, mudanças fisiológicas na mulher, se está metabolizando de uma maneira adequada, para que ela não venha a desenvolver a diabetes gestacional. E um cuidado maior, ele é realizado com essa paciente que já tem essa predisposição genética. Então, pai, a mãe tem, alguém na família tenha. Então, no caso do paciente diabético, são esses 3 exames, ou existem mais ainda, ou preferencialmente são esses 3 que são utilizados. A hemoglobina glicada, a tolerância de glicose, que daí é o que ela fica ingerindo glicose no laboratório, e o teste de glicemia em jejum, que é o mais comum. É o mais comum. Uma última pergunta sobre esses exames para glicemia. O teste digital, né, o teste rápido,
ele é muito utilizado na detecção precoce, né? Não, ele não diz que, ele não te afirma que você está com o nível realmente alterado, que você tem diabetes, mas ele te dá um alerta, né? Ele já pode me informar ali que, opa, tá acima de 200, 300 a glicemia, então tem alguma coisa errada. O que vale é você estar fazendo aquele questionamento ao paciente. Está em jejum? De quanto tempo? Então, às vezes, tem as campanhas que você vai fazer a aferição da glicemia capilar. Bem esse ponto que eu quero que você esclareça. Porque nas campanhas aparecem muito, né? Após o almoço ou às 10 horas, tomou café. Quer dizer, como funciona? Então, o ideal é que o paciente que vai fazer esse teste capilar, a glicemia capilar, ele vai em jejum também. Para que não tenha interferência, senão ele vai dar alterado. Se ele comeu, se ele tomou café, se ele almoçou. Então, vai dar alterado mesmo ali. Tá? O que a gente auxilia? Tomou café? Tomei. Então se quiser voltar daqui mais ou menos umas 2, 3 horas, a gente repete, para ver se dá uma baixada. Agora, se permanecer e nesse tempo ele não comer nada, então olha, um alerta, procura talvez um clínico, vai fazer um exame mais preciso para verificar se essa glicemia realmente está elevada. É interessante, né, nesses exames realizados em campanhas, né, da glicemia capilar, que ele tem essa consciência, né, dependendo do resultado, que ele não se apavore, mas que ele procure um profissional médico, né, clínico, para que ele dê o direcionamento aí e o acompanhamento a essa situação nova que ele acabou descobrindo. O objetivo das campanhas é a detecção precoce. Exatamente, né, o que é extremamente importante, porque às vezes o paciente ele não tem o cuidado de fazer semestralmente os seus exames de rotina, que nós falamos para ver como que realmente está ali, principalmente colesterol, glicemia, que são extremamente importantes. E aí tem a campanha, vamos lá passar as campanhas de final de semana, vamos lá dar uma olhadinha. Então já passa ali as informações. Então se ele vinha fazer esse exame, deu alterado, volta daqui a pouquinho, volta daqui umas 2, 3 horas, a gente repete para ver o que se realmente está alterado, ou se não, se já deu uma baixadinha, se for por causa da alimentação. Agora, se ele comeu muito, a gente aconselha não fazer, porque realmente vai dar alterado, e até que ocorra todo o processo de digestão daquele alimento, vai demorar um pouquinho. Ok, Sueli, obrigada. Para encerrar rapidinho, você também é coordenadora da pós e você esteve aqui o ano passado falando sobre o lançamento da pós. Então, fala rapidinho para a gente como está essa pós, como funciona, o nome da pós. Então, a nossa pós ela é em farmacologia aplicada clínica e terapêutica. Ela veio com uma proposta nova, de acordo com o Conselho Federal de Farmácia, destinada à prescrição farmacêutica, porém todo e qualquer profissional da área da saúde pode participar. Esse foi só um focozinho que a gente deu, estabelecido de concordância com o Conselho, que são 400 horas aulas, sendo 250 teórica, 150 prática. Nós abrimos a turma que teve início em abril deste ano de 2015, nós estamos com 22 alunos. Todos os professores compostos são doutores e mestres, sendo a maior porcentagem, então cerca de 70% são compostos por doutores. E está sendo bem essa parte enfatizada do medicamento, a reação no organismo, as interações, e para que o profissional ele possa realmente atender esse paciente e fazer essa prescrição. Então o lançamento foi um sucesso, né? Você conseguiu formar a turma. Sim, formamos a turma. Né? Com certeza vai dar continuidade. E 400 horas é um curso que dura o quê? 2 anos? Ele iniciou em abril deste ano, ele vai terminar no final de novembro do ano que vem. Então as aulas são quinzenais, acontece na sexta-feira à noite das 19 horas até as 23 horas e aos sábados de manhã das 7h30 até a 1h30. Aí o período da tarde é online ou não? Sim, aí nós temos as atividades online, onde o estudante ele pode fazer em casa, às vezes alguns alunos eles acabam indo trabalhar no período do sábado à tarde para repor a manhã que estiveram ausentes. Então eles vão ter essas atividades via Moodle que eles podem estar realizando e entregando para o professor validar então ali a sua nota. Vai ter prática? Eles realizam o procedimento prático. Nós tivemos, por exemplo, aulas de semiologia com o professor André. Então, ele realmente realizou toda ali a parte prática de anamnese, verificação das funções vitais do paciente. Então,
E é como também a exigência do conselho, né, que tem as 150 horas práticas com cada módulo, dividido nos 24 módulos que nós temos. Eu conversei hoje com a professora Suelen Laís Vieira, que é professora do curso de farmácia, também coordenadora da pós-graduação na área de formação e farmacêutica, focado na questão da prescrição, e também vai ministrar a oficina de exames laboratoriais na Jornada de Enfermagem 2015, que acontece anualmente no mês de agosto. Obrigada, até o próximo programa.